Na sala de aula é que se muda uma nação. Na sala de aula não há idade nem cor. Por isso aceite e respeite o meu professor. Boa tarde! Está no ar o programa TV Sintese. Hoje nós vamos tratar de um assunto que eu tenho certeza que interessa muito a todos os trabalhadores sergipanos, a reforma da Previdência. Vamos debater esse tema com a presidenta do Sintese, professora Ivonete Cruz. Para quem é professor, vamos mostrar como foi a Assembleia do dia 13, quarta-feira passada, no Instituto Histórico e Geográfico de Sergipe. Mas antes, vamos começar prestando um serviço de utilidade pública. Roda a vinheta. No dia 22 de fevereiro, das 14 às 18 horas, vai acontecer no auditório do Sintese, localizado na Rua Campos, no número 107, bairro São José, em Aracaju, um debate sobre a relação de gênero na sala de aula. As palestrantes serão as doutorandas Adenilde Dantas, dirigente do Sintese, e Manuela Rodrigues, professora do Instituto Federal de Sergipe. A ideia do evento é debater com professores e professoras sobre as questões e relações de gênero presentes dentro do ambiente escolar. Se você é professor ou professora, participe. Seus alunos irão adorar. O serviço de utilidade pública da TV Sintese vai ficando por aqui, prometendo voltar sempre que a ocasião exigir. Fique agora com o nosso quadro Aconteceu na Semana. O Sintese promoveu na última quarta-feira, dia 13 de fevereiro, uma assembleia no Instituto Histórico e Geográfico de Sergipe. Na pauta, entre outros assuntos, a revisão do piso dos professores, das redes municipais e da rede estadual. Um assunto que está fácil de resolver, não é, Belivaldo? Acompanhe agora o que aconteceu na assembleia. Nós discutimos o dia 20 de fevereiro, que é um dia que está sendo chamado pelas centrais sindicais como Dia Nacional de Luta da classe trabalhadora contra a reforma da Previdência. Nós deliberamos aqui ser um dia de paralisação na rede estadual e nas redes municipais. Nós sabemos que algumas escolas estaduais estão de férias, mas a gente precisa construir a luta. E aí no dia 20 nós teremos pela manhã um ato na porta da Secretaria de Estado da Educação pelo direito ao piso e à carreira do magistério estadual. E a parte da tarde nós estaremos participando da Assembleia Estadual da Classe Trabalhadora, que as centrais estão chamando na Praça General Valadão a partir das 15 horas. Nós vamos falar um pouco mais sobre a revisão do piso dos professores com a presidenta do Sintese, professora Ivonete Cruz. É rapidinho, solta a vinheta. Boa tarde, professora Ivonete, tudo bem? Tudo bom, Luana, boa tarde. Então, eu disse lá na nossa escalada que o problema da revisão do piso está fácil de ser resolvido pelo governador Belivaldo Chagas. Eu queria que você explicasse um pouco para a gente e que você desse uma ajudinha para o governador dizendo por que está fácil de resolver essa questão. Por que a conta está fácil de resolver? Por que não dá trabalho se Belivaldo quiser? A gente tem dito e reafirmado e vamos continuar reafirmando. Garantir, por exemplo, o direito do reajuste do piso para todos os professores, conforme determina a lei, depende de vontade, porque não vai ser difícil. E por que a gente tem dito que essa conta é uma conta fácil de resolver? Porque o reajuste do piso, esse ano, desde 2008, quando foi aprovada a lei do piso, esse é o ano em que o índice informado pelo MEC é o mais baixo. Qual é o índice para esse ano? 4,17. 4,17. Então, assim, de todos os índices, nós já tivemos 22%, 22,22%, que foi o maior índice. Em 2012. Foi o maior índice em 2012, que foi quando iniciou a destruição da carreira do magistério. Foi naquele ano em que deixou de ser pago esse percentual aos professores da rede estadual e ali começou a crise. Depois nós tivemos índices que foram de 13%, 11%, 7%, 8%. Mas nunca tão rebaixado. Tão rebaixado como foi esse ano. Então, esse ano o MEC já informa um índice do reajuste piso de 4,17%. Quando a gente vai fazer a análise do crescimento de receita, aí a gente precisa também, esse é outro debate que a gente precisa fazer com o governo, esse debate da crise financeira,
Porque, por exemplo, quando a gente vai fazer análise dos recursos do Estado para garantir o direito ao reajuste do piso, a gente vê um crescimento. Por isso que a conta está fácil de ser fechada, porque se o reajuste de piso é 4,17 e a gente vê um crescimento de receita, por exemplo, do Fundeb, se analisa o crescimento do Fundeb, que é o fundo específico que paga, que deve ser usado esse recurso com a educação e prioritariamente com o pagamento de folha da educação. Se a gente compara o Fundeb de 2017 de 2018 comparado ao Fundeb 2019, a gente tem um crescimento aí de mais de 9%. Se a gente compara o crescimento do FPE, o Fundo de Participação dos Estados, então se a gente compara o crescimento do FPE, que é o Fundo de Participação dos Estados, teve um crescimento de mais de 6%. O IPVA, que é outro imposto importante, teve um crescimento de mais de 12%. ICMS, que é o Imposto sobre Circulação de Mercadorias, teve um crescimento de mais de 13%. Então, houve crescimento de receita acima, e aí eu estou pegando aqui 2 impostos que são impostos importantes nessa questão da garantia do direito do reajuste do piso. Todos esses impostos que você falou, eles estão ligados a verbas que são destinadas à educação, parte desses impostos. Parte desses impostos. Então, todos eles houve crescimento. E houve um crescimento superior, em alguns casos bastante superior, por exemplo, o Fundeb. Se o crescimento foi de mais de 9% e o reajuste de piso é 4,17%, então a conta está fechada, não tem nem o que discutir. A conta está fechada, é só o governo ter vontade política e chegar e dizer, eu vou pagar o reajuste de piso a todos os professores, como determina a lei. É preciso que os professores compreendam. Em 2018, a partir de 3 paralisações que nós construímos, a partir de grandes atos que foram construídos na porta do Palácio, o governo acenou para uma negociação que começou a ser paga em dezembro, de uma pequena retomada da carreira que vai de 6% a 15%. Ali os professores receberam em dezembro e foi um percentual pequeno que retoma uma margem da nossa carreira que foi destruída. Mas se não pagar o piso... Se o governo agora em janeiro descumpre a lei em relação aos 4,17, volta tudo. Os 6%, por exemplo, de dezembro, diminuído dos 4,17, vai sobrar aí 1%, alguma coisa. É aquele velho ditado de quem dá com a mão e tira com as duas. Nós esperamos que o governador ele faça as contas, porque não vai ter dificuldade. Vai ser fácil de fechar essa conta e garantir o direito e reajuste de piso dos professores. Entendeu, Belivaldo? Então vamos falar agora da malfadada reforma da Previdência que está aí batendo a nossa porta mais uma vez, né? Nós conseguimos, durante o governo ilegítimo do Michel Temer, barrar a reforma da Previdência e impedir, né, que ela acontecesse pela luta dos trabalhadores. 2018 foi um ano de muita luta nesse sentido. E agora, o que a gente vai fazer? Nós vamos lutar ou vamos ficar parados, com a boca escancarada, cheia de dentes, esperando a morte chegar, como diria Raul Seixas? Eu quero defender e acreditar e construir, assim, porque não adianta só acreditar. Precisa também construir a luta e a resistência. Que nós vamos resistir, que nós vamos lutar, que nós vamos enfrentar essa reforma com a mesma força, com a mesma garra, com a mesma determinação e com o mesmo conhecimento do que ela representa. Porque você colocou, Luana, como foi esse processo de barrar essa reforma no governo golpista de Michel Temer. Em 2017, quando o governo tenta aprovar uma reforma que a gente começou a discutir ali, que acabaria com o direito à aposentadoria. E, para mim, o ponto central de nós termos conseguido trazer tanta gente para a rua, para lutar, para reivindicar, foi a facilidade que nós tivemos de explicar a reforma. Sabe, eu acredito que naquele momento nós conseguimos fazer com que as pessoas, os trabalhadores, independente se era trabalhador público, do setor público ou do setor privado, se eram trabalhadores urbanos ou rurais, se era do campo ou da cidade, houve um entendimento por parte da população, por parte da classe trabalhadora, que se aquela reforma fosse aprovada, ela iria destruir com o direito. Eu acho que essa consciência, esse entendimento da lei foi
foi algo que importante na mobilização, importante para que as pessoas lutassem, viessem para a rua, ocupassem as ruas. E nós barramos. Nós barramos, o governo ilegítimo de Michel Temer tirou de pauta, percebeu que se botasse para votar, e tinha aquele slogan, se botar para votar, o Brasil vai parar, lembra? Lembro, foi algo sim. assim muito forte esse slogan, se botar para votar, o Brasil vai parar. E a gente estava num momento próximo à eleição Exato. de deputados, né, senadores, Exato, e ali também... Uma cobrança da população. Isso, também teve essa preocupação por parte do Congresso, de se votar algo que afetava profundamente a vida de todo mundo, ter o risco eleitoral. Mas, ao meu ver, hoje, no atual cenário em que nós não temos o processo eleitoral mais em pauta, nós precisamos continuar com o slogan, se botar para votar, o Brasil vai parar. Nós precisamos fazer com que todas as pessoas compreendam o que representa agora essa reforma da Previdência do atual governo e o que isso vai representar na sua vida enquanto trabalhador, no seu direito enquanto trabalhador. Então, eu não tenho dúvida que nós precisamos lutar e que nós vamos lutar. Eu tenho a sensação que a gente está vivendo um momento assim de inércia, que parece que as coisas ainda não se encaixaram. Mas também eu não tenho dúvida, fevereiro vai se encaixar. Fevereiro, tem uma música também muito... Quando fevereiro chegar. Fevereiro chegou e eu não tenho dúvidas que os trabalhadores vão compreender que é chegado o momento de ir para a luta, que não pode ficar esperando a morte chegar, sem aposentadoria, sem direitos, sem nada. É preciso ir para a luta, é preciso ir para a resistência, e a classe trabalhadora, as centrais sindicais, as frentes, a Frente Povo Sem Medo, a Frente Brasil Popular, os movimentos sociais, os trabalhadores em geral vão construir essa resistência e vão construir essa luta, e nós vamos ter que barrar essa reforma. Povo sergipano, preste atenção no que eu vou dizer agora. A equipe econômica de Jair Bolsonaro estuda incluir na proposta de emenda à Constituição, PEC da reforma da Previdência, que deve ser encaminhada ao Congresso Nacional ainda este mês, medidas que diminuem o valor das aposentadorias das mulheres, ou seja, o valor da aposentadoria de mulheres pode diminuir com as novas regras do governo. A proposta é de reduzir 40% do valor das pensões de viúvas e órfãos e pode diminuir os benefícios para menos de um salário mínimo. Ivonete, o que você pensa sobre isso? É exatamente isso que a gente estava aqui discutindo, Luana, de que as pessoas precisam tomar conhecimento do que representa você passar a ter, por exemplo, você trabalha a vida inteira e você tem direito a receber uma pensão que é um salário mínimo. E o próprio nome já diz, é mínimo. O que quer dizer ser mínimo? É o mínimo que você pode receber para ter um mínimo de vida. De dignidade, de condições de vida, de saúde, de moradia, de lazer, de educação. E aí você vem... E ainda assim está aquém. Está aquém, exatamente, porque é o mínimo. E quando se trata de pensão, quando se trata de aposentadoria, precisa se levar em consideração que esse salário mínimo que você recebe, às vezes não é apenas só para o seu autossustento, mas é para o sustento de filhos, é para o sustento de netos, porque você acaba, às vezes, tendo que assumir despesas com pessoas da família, de filhos e netos. Sim. Imagine que, além de tudo isso, essa pensão ser reduzida a menos do que o salário mínimo, é para dizer, olha, é para não ter um mínimo de dignidade. Essa reforma é muito brutal. É muito agressiva. E aí o que é mais grave, que eu acho que as pessoas precisam entender, a partir de um discurso de que tem uma crise na Previdência e que é algo que precisa ser estudado, debatido, discutido, aprontado, de que o que está em debate aí não é a crise na Previdência, é o debate de afrontar diretamente o direito do povo brasileiro, da grande maioria do povo brasileiro que já vive de um salário mínimo. Por isso que as pessoas precisam compreender e vir para a luta. E cabe a nós, militantes sociais, sindicalistas, despertar no povo que precisa reagir e resgatar a luta no sentido, não pode aprovar. Não pode aprovar, tem que barrar, tem que dialogar com deputados. É tarefa nossa em todos os municípios, em todos os estados, colocar para os deputados, não se pode aprovar uma reforma que vai destruir com o povo.
Então, assim, é algo muito afrontoso com a população. Com toda certeza, Ivonete. Minha gente, agora escutem isso. Se o Congresso Nacional aprovar a proposta de emenda constitucional de reforma da Previdência do governo Jair Bolsonaro, milhões de trabalhadores e trabalhadoras não vão conseguir se aposentar. Você acredita, Ivonete, que o povo brasileiro está ciente dessa situação? E aproveita e fala um pouco para a gente sobre o ato que vai acontecer no dia 20 de fevereiro. Se você não sabia, agora vai ficar sabendo. Dia 20 de fevereiro é o Dia Nacional de Luta contra a Reforma da Previdência. Ivonete, fala um pouco pra gente sobre esse dia de luta. Então, é isso. Com relação a qual a consciência do povo. Qual a consciência do povo? Para mim, a gente ainda precisa trabalhar mais para despertar a consciência do povo. Tenho a sensação que entre a suspensão, tirar de pauta a reforma da Previdência do governo golpista e esse novo momento político da política brasileira que volta para a pauta a reforma da Previdência, a gente precisa chegar com mais força no povo, no entendimento do que representa. E nesse sentido o papel da mídia tem uma força muito grande, tanto para o convencimento de uma coisa quanto da outra. E aí você acompanha muito nos documentários, nos debates que ocorrem nas grandes emissoras de TV, colocando das análises que são feitas por economistas e tal, da necessidade da reforma da Previdência. E aí meio que na tentativa de convencer as pessoas de que ela é necessária. Mas essas mesmas pessoas, ao analisar, não colocam outras questões fundamentais que estão postas, não colocam, por exemplo, que a reforma da Previdência vai afetar diretamente a classe trabalhadora. Os pontos críticos não são tocados. Não são tocados, mas apenas o que interessa que seja dito. Então, acho que cabe a gente, aos movimentos sociais, aos sindicatos organizados, despertar esse entendimento. E isso precisa ser feito e construído. E o dia 20 de fevereiro, ao meu ver, será, sem sombra de dúvidas, na minha avaliação, quando eu tratava, por exemplo, fevereiro ser um mês que desperte para a mobilização, para a ação, para a luta, o 20 de fevereiro pode ser esse dia. Como é que vai ser a mobilização? O que é o 20 de fevereiro? O 20 de fevereiro está sendo construído como o dia de luta contra a reforma da Previdência. As centrais sindicais, e aí todas as centrais sindicais, a CUT, CTB, CSP com Lutas, UGT, a Nova Central, todas as centrais a nível de Brasil estão se organizando para construir o dia 20 assembleias. E aqui em Sergipe vai acontecer na Praça General Valadão. Mas eu queria já colocar, Luana, que o dia 20 de fevereiro, além de ser um dia de luta contra a reforma da Previdência, além de nós estarmos, enquanto sindicato, Sintese, mobilizando professores, professoras para estar na Assembleia, às 15 horas na General Valadão, nós deliberamos na nossa última Assembleia, na última quarta-feira, dia 13, que o dia 20 vai ser um dia de luta também na defesa do piso e da carreira. Então vai ser um dia de paralisação para o magistério, dia 20? Vai ser um dia de paralisação para o magistério. Já começar aqui a divulgar, foi deliberação da Assembleia do dia 13, que dia 20 vai ser um dia de paralisação. Então, qual vai ser a nossa construção pela manhã? Nós vamos estar, já pedir aos professores, colocar para os professores que vêm dos municípios, que organizem suas caravanas para passar o dia aqui em Aracaju. Porque nós teremos às 8 da manhã ato na Secretaria de Estado da Educação para cobrar do governo do Estado que pague o piso, que respeite a carreira. Então, nós teremos um ato pela manhã na Secretaria, nós teremos uma agenda de luta pela manhã, que é a pauta estadual, que é a pauta do reajuste de piso da carreira, e à tarde nós vamos nos somar aos outros trabalhadores na Assembleia que vai lutar contra a reforma da Previdência. Então, 20 de fevereiro, coloque na agenda, é dia de luta. É dia de paralisação, é dia de luta, pela manhã na CED, à tarde na Praça General Valadão. Ivonete, eu quero agradecer a sua presença aqui no nosso programa e vamos que vamos com toda a força para o dia 20 de fevereiro engrossar as fileiras dessa luta contra a reforma da Previdência. Com certeza. Quero agradecer a você de casa por mais um sábado estar junto com a gente. Espero que sábado que vem você esteja aqui com a gente mais uma vez. Para você, boa tarde e boa sorte.
Na sala de aula é que se muda uma nação. Na sala de aula não há idade nem cor. Por isso aceite e respeite o meu professor.